Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Fábio Cunha, ele que está lançando o livro Caminhos da Alegria, quando aprender se torna uma verdadeira brincadeira de estudar. Está aqui o livro sendo lançado pela Alprint Editora. E seja bem-vindo, Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no programa Agora José. Bom, eu que agradeço. Primeiro o convite vindo de vocês dois. Pessoalmente, vocês que estão aí assistindo não sabem que esses dois são terríveis. São muito bem-humorados e, graças a Deus, são amigos. E é disso que eu falo. Principalmente educação. Está faltando isso. Mas eu, em vez de ficar falando bastante aqui, eu quero dar boa tarde para todo mundo. Agradecer a você que está aí assistindo a gente. Contribua com a sua atenção, que hoje em dia está difícil. E é só o que a gente quer de você. Atenção e o carinho vem daqui. Se quiser contribuir com umas moedas também, é sempre bom, de bom né? grado. Né? A gente passa aí a sacolinha, né? É só jogar aqui dentro, tem problema. Sacolinha nenhum. do Tintones, né? Passa a sacolinha do Mais Tintones. ou menos, né? Bom, para começar, né? Vamos lá. Você gosta de ser chamado de Fábio ou de Cunha? Então, foi a minha professora da faculdade, a Liliana. Que Aliás, não é Cunha, né? É Cunha. Gente, Cunha. fala Cunha. Eu sei que eu pus o Y aí, porque tem tanto Fábio Cunha. Você escreve no YouTube, parece até que futebol. Parece, sei lá, o cara que cozinha. Eu falei, tem Quem que dar um é gênero. o nobre Fábio? Quem é, O exatamente? Fábio Começar pelo pedagogo. começo. É pedagogo, fez magistério também, quer dizer, primeiro fez o magistério, depois fez a pedagogia, é especialista em psicopedagogia, certo? É professor da rede pública, da educação básica e escritor. Músico, E agora é escritor, né? também é músico, também fez a faculdade de música, né, que a gente estava conversando sobre isso. Quer falar um pouco sobre quem é você, quais são suas raízes, tudo isso? né, há 14 bilhões de anos atrás, Antes dos No Big dinossauros. Tudo começou no Big Bang. até chegar na história do livro, né, da onde você teve a ideia e principalmente o que a gente sempre fala, né, que o professor precisa se arriscar mais, precisa escrever mais, precisa colocar suas experiências, suas práticas à prova, à crítica, às sugestões, né, então de antemão assim, parabéns, porque não é fácil a gente colocar a cara a tapa, né, mostrando o nosso trabalho, mostrando o que a gente pensa, né, enfim. Então, tudo começa no ventre da dona Arlete, né? Professora. E naquela época do só o magistério, né? E eu cresci vendo minha mãe falando que, olha, hoje eu vou dar aula e o meu aluno vai vir chegar a cavalo. E hoje eu vou dar aula usando uma galinha. E aí, né, você é criança, você nem dá atenção. Mas depois quando a gente cresce, principalmente que a gente começa a caminhar pela educação atual, você entende, você fala, nossa, entendi. Ela chegava na carteira com a galinha, né, dava a área lá em Jarinu, bem ruralzinho. Põe os milho aí na mesa, quanto que é? 8 menos 4. Aí o menininho, não sei, professora. Pegava a galinha comia 4 milho, ela tirava a galinha. Quanto sobrou? E era aquela aula engraçada. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre geografia. É verdade, mó legal. E no final da aula fazer uma canja e beleza. Né? Já tenha todo mundo alimentado, né? Se botar um ovo, tá valendo. Se botar um ovo também já vale. Já é um problema, né? Vamos fazer um programa, quantos ovos a galinha vai botar. E ela fazia as hortas, isso, ela sempre foi criativa, né? Agradeço muito, né? Beijo, mãe. Viu? A senhora mata 10. E eu comecei, na verdade, toda a minha história na música, né? Que ela também é uma grande cantora. Minha mãe é da época da Jovem Guarda, Rio de Janeiro, Roberto Carlos começando. Ninguém sabia quem era. Minha mãe cantava. Mas essa história, vou deixar um pouquinho de fora, que o nosso tempo não é tão grande. E aí eu fui parar na música, vendo ela cantar. Eu falei, nossa mãe, você canta, hein? E comecei. Como estava aqui conversando em off com o Ivan, né? Não sei o Omar, não tive tempo. Mas a gente sempre se arrisca na música, né? A música faz bem. E eu percebi que eu gostei desse negócio de música. Não, né? não é por nada, não. O Guedes é baterista, eu toco violão, guitarra, né? O teclado, E né? O eterno teclado caçulinha. também, né? Olha lá. A caçulinha. Tá vendo? Então, a gente tá sempre na música também. Isso. Ainda bem, A gente né? dança brinca, muito, né? É? A gente dança, De inclusive, acordo muito, com a né? música. É, a gente dança sempre- de acordo com a música. Todo dia a gente dança, né? Verdade. No estado a gente dança, né? Nossa. Sempre. Verdade. Meu Deus, vocês são corajosos. Professores do Estado,
Vocês são corajosos. Enfim, aí a música me encantou e eu caí de cabeça e comecei a compor, ir pra festival. Mas toda a história tem aquela namoradinha. Aí eu me apaixonei, sempre fui meio devagar. E aí, mãe, tô sofrendo. Enfim, ela falou, meu filho, você tem que desocupar a cabeça, para de pensar na mulher. Vai estudar. Aí, mãe, fazer o quê? Até então você não fazia nada, né? Tava só na música. Que eu entendi. Gente, música não é vagabundo, hein? Não deixa eu falar isso. Nem na escola infeliz ia. Não, eu tinha terminado. Enfim, aquele negócio, né? O cara escolheu duas profissões fantásticas. Né? O cara é músico. Tá, mas você trabalha no quê? Faz o quê? Aí depois professor, mas você só dá aula. Nossa, sempre escutei. Quê, né? Aí eu fui. Eu sempre ouvi isso, escuto até hoje. Eu fui cair numa classe de magistério em Campo Limpo Paulista. E lá estavam aquelas 80 mulheres e eu lá sozinho com medo. Pedagogia. E aí eu comecei a gostar das aulas de psicologia, de educação. Das mulheres. Então, eu tava triste, nossa, errado aí. Então, gente, tem minha mulher, hein, ó, sou viado não. Mas eu escutava isso direto lá. Chegava as mocinhas lá, você é viado. Um monte de mulher, né? Um homem lá no meio, né? Sempre. Legal, não é? 80 mulheres no mesmo lugar, cara. Que inferno. Ninguém merece, né? Não, isso é errado. Para de falar aquilo. Fala que eu não, fala pra caramba. Desgraça. E eu era aquele aluno que queria ficar até o final das aulas, elas queriam ir embora. E eu ferrava todo mundo, né? Você não vai embora, não? Não, é gostoso. E ficava. E eu gostei. Mas aí chegou um dia, a professora Elizabeth falou assim: gente, tem estágio pra fazer. E aí eu pensei, nossa, esses caras aqui da educação, Piaget, Vygotsky, Valões, são homens. Como eles sabem tanto? E aí eu pensei, eu sei fazer bolo de caixinha desde os 9 anos. Então, eu tenho que pôr a mão na massa. Levantei a mão e falei, professora, eu quero fazer estágio. Mas eu sou músico, posso chegar lá e só tocar? Ela, claro. E eu fui parar na creche, né? Aí eu pensei que ia só tocar. No primeiro dia, o moleque tá todo cagado lá, vai lá fazendo não sei o que tem. Bom, eu aprendi. Você aprendeu que na creche você não é professor. Nossa. Você é babá. Então, eu fui pajem, né, na verdade. Pajem. Mas aí no finalzinho eu fiz um coralzinho com a molecada, sempre a música tava lá. E aí eu falei, pô, legal. E o pessoal da prefeitura olhou e falou assim, você é o primeiro homem aqui na cidade a trabalhar, assim, nessa idade, Fundamental 1. Queremos te convidar aí pra continuar. E aí, fui parar no prezinho, aquelas coisas, quarto ano, e foi indo. E de repente, me chamaram para substituir, porque faltava professor demais, no ciclo 2, né, que a gente fala, né, quinto, sexto, oitavo. E eu chegava lá, aquela velha história, não tinha aula pra gente dar, né, chegava, não tinha nada. Aí que começa isto daqui. Todas as histórias, né, as brincadeiras, o caminho da alegria. E eu chegava e, vamos lá, gente, jogo do pulo. O que vocês têm na aula de português hoje? Ah, sei. Contos de artimanha? Então vamos fazer assim. 4 ali na frente. Era uma vez. Quantos pulos tem que dar? 1, professor. É isso mesmo. Mas se não pular, se pular 2, perdeu, sai, vem o próximo. Só que, eu vou contar a história primeiro. Daqui a pouco, algum de vocês vai vir aqui, vai ser o narrador da história. Lembra que tem que ser dentro do tema. E eu fui percebendo que eu não precisava só usar isso em português. Então você sempre, desde quando você começou, você tem utilizado a música como suporte. Sim. Né, pedagógico. Sim. Aí, na parte, como pedagogia, como didática, né? Sim, totalmente. A música. Totalmente. E tem funcionado sempre. Então, eu estava conversando aqui em off com o Ivan e falando que a dificuldade maior de você trabalhar dessa maneira, onde, poxa, se não for divertido, como é que eu vou aprender? Porque ninguém paga o ingresso de cinema para ver um filme que não gosta. Então, o que eu percebo é que o sistema educacional hoje em dia está indo totalmente contra. Eu estava citando para ele uma aula que eu dei ano passado, onde eu trabalho. Eu estava sendo avaliado pelaquela aula, então professores lá me assistindo, e era matemática. E eu tinha que ensinar a tabuada do 2. Eu falei, vou ensinar o que eu sempre fiz, matemática, bola de basquete. Então, menino versus meninas, vamos lá! Bom, 2 vezes 2, vai vir aqui vou dar um nome fictício, o João. E o João vai ter que bater a resposta, não pode falar. Quando eu falar valendo, bateu a resposta. Então eu escrevia na lousa a continha, vamos lá, João. E ele via, batia 4 vezes a bola, acertou ponto para as meninas. Agora as meninas. Meninos, monte uma continha para o time adversário.
Beleza. Terminou a aula, minha avaliação foi a seguinte: olha, professor, não dá para a criança entender o que aconteceu. Porque o senhor não conseguiu mostrar que 2 vezes 4... Ele não escreveu na lousa, não usou a tecnologia de ponta, a ponta do giz. Isso, então... Tecnologia de ponta. Tem gente que gosta, cara. Não, a aula é arme e efetue. Isso é aula de matemática. Então... Mas, calma aí, que tem um final diferente essa história. Aí eu fiquei mó triste. Falei, nossa... que eu tinha que ter feito na lousa e tal. Aí eu saí mó tristão mesmo, fui almoçar com as crianças. Aí eu tô assim comendo e levanto meu rosto assim e vejo lá no fundo. Elas pegaram uma garrafa dessas que a gente bebe água, pet, né? Encheram de pedra, fizeram uma roda e estavam lá, fazendo. Aí eu falei, dá certo. Funciona. Só que você tem que acreditar, senão não adianta. Por exemplo, alfabetização, né? Eu tenho... Né, todos nós temos, né, no fundamental, tem sempre o aluno que ainda não sabe. Então, quando eu não levo instrumento, que é muito normal, eu sempre estou levando um instrumento, seja um ukulele, uma escaleta, que são portáteis, pequenininhos. Que é isso? Ukulele é aquele violãozinho havaiano, né, levinho. Vamos ao estalo, então. B com A dá o quê? A sala responde. Quando você vê, você está alfabetizando cantando. Eu até brinco, né? Quando chega na letra C, C com A dá o quê? K. Aí vai chegar no C com U, né? C com U se escreve cururu. É lá, todo mundo rindo, pensando besteira. Isso gente, é normal. Mas, enfim, é um pouquinho da minha história. E aí, de repente, em Várzea Paulista, em 2013, falaram, olha... Você vem dar aula aqui à tarde, que sua sala é à tarde. Quando eu trabalhei em Várzea, gente, não estou mais em Várzea, estou em Caeiras. Mas quando eu ia substituir de manhã, eu chegava na sala, professor, vamos jogar jogo do pulo? Eu pensava, mas nunca vim aqui nesse período, como eles já sabem? E eu fui percebendo que um passa pro outro. Passa pro outro. Um fala, o professor fez isso, fez aquilo. Isso. Não só as coisas boas, como as coisas ruins eles falam também, né? Sim. Então, aquilo vai se espalhando. Sim. E é bom saber que é uma coisa que eu também gosto, que é música, né? E o Guedes também. E a gente sabe que a aula tem que ter um diferencial, né? Se for aquela aula chata de sempre, o resultado vai ser um resultado chato de sempre. Não tem diferença, né? Até aqui no livro, né, tem até uma citação logo no comecinho da professora Liliana, quando ela está fazendo o seu prefácio, ela cita o Nietzsche, né, que Nietzsche dizia que sem a música a vida seria um erro. A música ela está presente em todos os nossos ambientes. Os gregos antigos tratavam a importância do ensino da música para questões da alma, né, do autoconhecimento, da paz interior, do autocontrole e tal. A escola deveria ter música. E hoje nós temos, inclusive, na legislação, que... Sim. E aí eu queria saber a sua opinião, você que está mais ligado a isso do que a gente, como que você enxerga essa questão? Porque tá lá, o ensino da música, né? Mas na prática, o ensino da música ele se daria necessariamente por um professor de arte. Ou seja, ele estaria dentro de um componente curricular, dentro de um currículo, e não como um tema transversal. O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem verificado na sua experiência como professor, essa questão da utilização da música na escola? Então, sem puxar o saco, mas eu assisti este homem aqui dando curso, e ele falou no final, que fizeram uma pergunta para ele, mais ou menos parecida com isso, mas era outro tema. E eu gostei da resposta, que eu falei, é isso. A resposta foi a seguinte: hoje em dia tem muita gente querendo falar de educação, psicólogo querendo falar de educação, sei lá, engenheiro, enfim. Ele falou melhor que eu. Sim, mas é o que a gente fala. Um dos problemas da educação hoje é que economista é especialista em educação, médico é especialista em educação, advogado é especialista em educação, mecânico é especialista em educação. Menos e quem estuda a educação não é especialista em educação, entendeu? Esse é o ponto. Por quê? Só quem está dentro da sala de aula sabe a realidade. Então, onde eu trabalho, eu sempre ensinei música. Eu sempre cheguei
para a diretora e falei, olha, eu queria fazer aula de música, me arruma aí um espaço, não tem ensino religioso? Vamos pegar esse espacinho, porque a música mudou a minha vida. E a música transforma, não tem como, ela te educa, você respeita o outro, não dá pra você dar um soco com o outro segurando a flauta, não dá pra você morder. Enfim, pode falar. Eu sempre defendi, e até atualmente no colégio também, vivo falando disso, que era necessário ter-se música na escola. O ensino da música, formação do coral, bom, mesmo a banda, né, marcial. Ainda mais a tua escola, que tem uma baita de uma história com relação à banda marcial na década de 80. Né? Não só uma baita de uma história, como algumas histórias no meio que não vale a pena nem contar. Mas enfim, inclusive eu acho o seguinte, o jovem tendo aquele momento da música em que ele vai cantar, ele vai se expor ali, a música traz uma sensação de paz, lógico. Se você ou não, né? Se estiver ouvindo Rage Against the Machine, não vai trazer uma sensação ouvir um AC/DC, né? Um Sepultura, né? Iron Maiden. Mas a música mexe com a emoção, independente do tipo de, né? Mas é o que a gente estava falando um dia desses. Você começa a ouvir Wagner. Sim. Cara, eu mesmo não consigo. Eu me emociono toda vez que eu escuto a Cavalgada das Valquírias ou o Lago do Cisne, que aí é do Bar, né? Se eu estiver muito enganado, não lembro o compositor. Eu me emociono, cara. Toda vez que eu escuto essas músicas, Por isso que eu acho que a introdução da música, não como um tema dentro de artes. Não, mas sim como uma disciplina transversal, né? Uma coisa que tem você está colocando como uma especialista ali de música. Não é para formar músicos profissionais, não é isso. Mas dar a noção de música. A noção de música vai trazer o quê? Qual o benefício em outras áreas? A atenção, o foco, ler partitura, tempo, matemática, cura. Ali é matemática. Nossa. Então isso vai trazer benefícios em outras áreas também, além da área emocional. E o que a gente vê na escola hoje, o que é? Um monte de jovem totalmente desestruturado emocionalmente. Com seus problemas ali revoltos, trazendo tudo aquilo para dentro da escola, agressão contra professor, contra colegas. Eu acho. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Teria que experimentar para ver. Mas eu acho que eu tenho certeza, eu acho que eu tenho razão. O nível de estresse iria diminuir. Sim. Lógico, como o Guedes falou. Se você colocar um Iron Maiden lá para trocar, a coisa vai ficar pior. Não é um rock pesado, né? Mas você colocar Wagner, colocar Schubert, e vai por aí afora, tem um monte de gente. É que a questão... Ou mesmo música popular, instrumental até. Mas instrumental. Isso vai mexer com o emocional e deixar um nível, né, de estresse menor. O que vai render muito mais a escola num todo. Eu acho isso. Se eu fosse diretor de escola, já teria feito isso. Não sou, não pretendo ser, que eu não sou maluco. E ganhar pouco, né? Mas eu acho que a música traz esses benefícios, né? Aí a questão... São duas, na minha opinião, tá? Eu sei que a gente tá falando mais do que o Fábio. Né? Normal, gente. Mas eu vejo de duas formas. Uma é a questão do ensino da música. Outra é a utilização da música como um recurso transversal para que você quiser trabalhar dentro das suas disciplinas. Aí eu parto de outra premissa. Eu não posso ensinar o que eu não sei. Então, claro. Eu, enquanto professor, eu preciso também ter essa sensibilidade, não querer fazer para o que não saber dá. Como que a música pode me auxiliar na prática da minha disciplina, que é o meu objetivo. Né? E aí, já fazendo o merchan, já fazendo o merchan, é exatamente essas dicas que são tratadas no... A gente tem visto aí diversos vídeos, né? Pessoal ensinando química cantando, ainda bem, ensinando matemática cantando. Por favor, cantem. Né? Então, você vê que funciona e o pessoal guarda, né? Sim. Marca, guarda. Sim. E a aula fica alegre, fica, né, descontraída. Isso é importante. Eu falo disso, eu falo da Liliana. Eu falo no livro, a aula dela como me fez querer
Eu sempre admirei o som do piano, mas como fez querer comprar um piano e sentar e tocar? Porque ela nunca precisou chegar lá e falar: calem a boca, eu sou doutora nisso, viajei o mundo naquilo, sou escritora, tenho 2 livros super famosos, sou fera, fiquem quietos. Não. Ela sempre chegou: oi gente, noite? Então, vamos lá? E aí você olha para aquela figura maravilhosa e quando ela senta naquele piano você fala: uau! E aí quando ela vem te ensinar, ela simplesmente ela é a Liliana. E isso é caminho da alegria. Se você não for gente, esquece, porque tem que ser gente. Porque a gente lida com crianças que as referências dentro de casa já não existem mais. A gente não tem, hoje em dia os filhos são criados por outras pessoas que não são os pais. A gente vê isso. Na minha sala o nível de violência é grande, porque eu não sei o que é amor paterno nem materno. É complicado. Eu não tenho referência. Então, poxa, aquele cara na frente, ou aquela pessoa, a mulher, né? Porque o homem ainda é pouco na educação. Mas hoje tem muito mais mulher. Se você for o bate-mesa, gritaria, e lembrando que a gente erra, todos nós aqui. Mas isso daí, gente, você não faz isso. Se você fizer isso com a sua esposa em casa, por favor, sai daí. Porque você não chega, amor, traz pra mim, não sei o que tem. Será que faz barulho bater na mesa? Enfim, a gente não trata o outro assim. E chega lá, acaba com o aluno. E a gente só vê o contrário acontecer. Isso está voltando, o professor levando porrada, enfim. Mas recentemente uma diretora foi agredida por um aluno com uma caneta. Nossa. Canetou a professora. A gente noticiou semana passada. Né? Rapaz. Sempre tem. O professor está paraplégico. Nossa. Tomou não sei quantos tiros do aluno. Nossa. Né? Nossa. E vai por aí afora. Essa violência está cada vez mais gritante, né? Sim. Eu trato disso. Eu, inclusive aqui, ó, eu trato de 3 pedagogias. Uma é do indocente, que é sobre nós, da área. A outra é a pedagogia do estranho, que aí já é sobre todos nós como pessoas. A gente está esfriando. Por exemplo, você está dando mais presente para o seu filho do que dando um abraço. Seu filho está num quarto, você está em outro. A gente está esfriando. A gente está esfriando. E tem a pedagogia do elefante também. A do elefante. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um intervalozinho. Tá dando o nosso tempo. Vou dar uma de Jô Soares aqui. Vamos parar só um pouquinho. A gente volta já. Primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar dessas 3 vai embora não, fica mais aí que tem mais. do livro Caminho da Alegria, quando aprender se torna uma verdadeira brincadeira de estudar, escrito por Fábio Cunha. É isso aí. Bom, é sempre importante dizer onde conseguir este livro. Bom, eu consegui direto com as mãos do autor. Bom, eu tentei. Você encontra ele nas melhores livrarias. Graças a Deus, valeu, gente. Eu tô lá naquelas lá. Escreveu Saraiva, Cultura, lá, São Paulo. Que você vai achar. Isso, você escreve lá no Google, aparece na hora. Mas, agradecendo, você também pode procurar a Editorial Print, que abriu essa porta pra mim e falou: tá bom, vai, escreve aí. E então, né? E é isso, gente. Se você quiser conhecer um pouquinho, vai lá. A gente vai para um intervalinho e já já a gente volta. Não fuja, não vai embora. Já já. É VaptVupt. Estamos de volta ao programa E Agora José. Hoje com a entrevista do professor Fábio Cunha sobre o livro da autoria dele, Caminho da Alegria, que nós ganhamos aqui, ó. Ganharam. Você pode adquirir em qualquer parceira. livraria por aí, não é qualquer um que ganha não, tá? Muito obrigado. Vamos comprar se quiser. Aliás, fica a dica aqui, antes da gente voltar para a pergunta. Como o Fábio ele estuda muito essas possibilidades de extrapolar o uso da música na escola, né, e é uma coisa que nós professores precisamos aprender, então você pode entrar em contato com o Fábio e ver a possibilidade dele ir até a sua escola, desenvolver uma oficina com os professores. Sim, uma capacitação, né? Fazer uma formação continuada com eles, trazendo essa possibilidade. É só entrar em contato com o Fábio Cunha, a gente vai colocar o e-mail à disposição, que é... Isso. Você vai fazer igual naqueles programas lá, o cara pega e põe um GC embaixo assim? Ó. Isso. É Cunha com Y antes, igual o Omar falou, que é Cunha. Cristo@gmail.com. Você escreve lá pra mim e aí eu vou até você. Deixa eu vender o livro, por favor. Se você quiser dar água pra mim. Tô precisando muito, né? Então, mas não, na verdade eu quero conhecer vocês aí.
E ele já ia pegando um copo d'água, viu? Não, eu só ia ver se tinha água, Ah, porque senão só no próximo bloco. Olha lá, então. E. Gente, ninguém vai no cinema pra ver um filme que não gosta. Então o moleque entra na sala de aula, olha pra sua cara e fala: putz, de novo aquela aula chata. Vamos se divertir. Aprender é assim. A gente também quer aprender assim. Agora, Fábio, tem aqui no seu livro, na página 27. Não, peraí, a gente ia falar das pedagogias. Você acha que eu tô aonde? Ah, tá, desculpa. Palhaço. É que eu não marquei a página. Eu não decorei a página ainda. Eu só queria terminar a pergunta que ele fez da nova lei, se o professor de artes, então, deve dar como se fosse um polivalente, né, das artes. Lógico que eu não quero desrespeitar nenhum professor de artes, mas, gente, música você tem que estudar. Então, não adianta. É meio difícil dar aula de música, os caras não sabem música, né, meu? Por favor. Você não gosta, difícil. Por isso, você pode escrever pra mim, eu dou capacitação, vamos tocar um monte de instrumento. Enfim, feito merchandising. Fazemos qualquer negócio, o que não pode é prejuízo na bolsa. Né? De valores. Voltando aqui ao assunto, apêndice das pedagogias. Você fala aqui em pedagogia do indocente. Não é indecente. Eu também pensei né? nisso. Não é indecente, é indocente. Que vem a ser isso, Fábio? Então, quando a gente entra numa faculdade, né, vou fazer pedagogia. E aí aquela primeira impressão que você tem é que você vai ser enxertado, né, de vários conhecimentos, né, tábula rasa, né? E aquele teu mestre lá na frente é o que sabe tudo. O indocente é quando você, por exemplo, como eu cito aqui, né, no livro, conhece professores que nem o Ivan, que eu já assisti a capacitação dele, conhece como a Liliana, e que não chegam lá falando eu sou o dono da sabedoria, porque em primeiro lugar ninguém vai nunca conseguir saber de tudo sobre um assunto, é impossível. Segundo, quando você entra na sala de aula, quem está aprendendo é você. Você acha que o aluno é que está aprendendo? Gente, a criança está sempre ensinando a gente, porque se alguém conseguir provar que, bom, esse aluno está alfabetizado, tá, você entrou na mente dele, você foi lá nos neurônios, enfiou um monte de disquetinho lá e falou, pronto, agora você está pronto para ser um menino na vida que sabe ler e escrever. A gente sabe que não é assim. Ninguém planta, coloca a sua semente e no outro dia nasce uma árvore. O sistema educacional que é isso, mas o indocente é aquele que já entendeu que você está sempre aprendendo, sempre, sempre e sempre, que ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a pedagogia do indocente. Certo. É isso. Então você acha que na pedagogia do indocente é aquele professor que está sempre buscando uma maneira nova de ensinar e, consequentemente, de aprender. Isso. Né? É uma via de mão dupla, né? Perfeito. Ensinar e aprender. Perfeito. Uma via de mão dupla. Muito bem. Que mais? Depois você tem também a pedagogia do elefante. Aí eu já entro, quando eu escrevi tudo que está aí, eu já entro no que eu vejo todo dia na sala de aula, principalmente em reunião de pais. Ano passado eu tive muitos problemas com as crianças e na reunião de pais, as mães, né, em particular, falavam, olha, ele é assim mesmo, porque eu não consigo me separar do meu marido, já mandei ele embora, e aí você sabe, né? Ou outros casos, tipo, meu marido não gosta dele. Já falou para eu mandar ele embora, mas eu não vou mandar ele embora, mas ele se sente rejeitado. Eu conto aqui na pedagogia do elefante a história de um casalzinho de coelhinhos, e aí o coelhinho macho morreu, né? E aí essa coelhinha, né, ficou ali meio solitária com seus filhotinhos, e ela tinha um vizinho, um elefante, muito gente boa. E de repente ela escolhe namorar com o elefante, e no começo tudo é lindo. Mas aí você descobre que o elefante não vai entrar na toquinha, que quando ele pisar no chão vai assustar os filhotinhos. E as escolhas que você faz tem que começar, se você é mãe, se você é pai, tem que começar você olhando para o seu filho. Porque lá na escola reflete. Se não serve para o seu filho, não serve para você. Não serve, porque não se não ama a sua família, como vai te amar? Como é que vai ser? Não dá, né? E tem muita gente, a gente vê realmente o que você falou. Né? A mãe separa, vive um tempo sozinha, tem um filho, arranja um namorado, né? E o camarada não gosta da criança. Recentemente, nós tivemos um caso nos Estados Unidos que o namorado da mãe matou o garoto de 11 anos. Nossa. Só porque ele comeu na hora errada. Nossa, não era para ele comer. Nossa. Você já imaginou isso?
Já E igual, lógico, eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas você tem boa parte de pessoas que agem dessa forma, né? Então, se não é bom para o seu filho, não é bom para você. Para você, por então, favor, né, gente? Primeiro, seu filho. Deveria Por ser favor, assim, né? A mãe, pelo menos, né? Ame seu filho. Que, por favor, né, Não gente? serve para o filho, não serve para a mãe, né? Então, a pedagogia do elefante é a respeito desses casais que você fala sobre pessoas que têm esse problema, né? Da família. É porque isso começa em casa e se reflete Na escola. na escola. E aí você não consegue entender aquilo que você já entendeu. Por exemplo, eu tanto ano passado, 2014 e esse ano, eu tô sempre tendo casos que eu tenho que recorrer ao Conselho Tutelar, ainda bem, e agradeço, Conselho Tutelar aí, de Caieiras, obrigado, que você vê coisas que você fala, como isso pode estar acontecendo? A gente não acredita, né? E eu Mas existe. Tava comentando aqui com o Ivan em off, e agora comento com você aqui ao vivo, a nossa omissão como professor tem que acabar, gente. Porque eu não consigo entender como você chega para trabalhar numa escola que você, por exemplo, eu estou nesse ano numa escola que eu não trabalhava. E aí você vê histórias que você fala, peraí, mas isso aqui está acontecendo há quanto tempo? Então, poxa, gente. De repente já está acontecendo há um bom tempo e nada foi feito, né? E nada foi feito. E para isso que serve o ECA, sabe? Quando você presta concurso, primeiro é para você. Porque lá, se eu for omisso como professor, eu sou um criminoso. Se eu conivente, né? Conivente, perfeito. E se o outro não souber que ele tem lei para ele também, no caso vocês, pais, você vai continuar fazendo a coisa errada? Se você não ama seu filho, então por favor, né? Aprenda a amar, porque amar é escolha. O restante é dia após dia convivendo. E fala um pouquinho também sobre a pedagogia do estranho. O que vem a ser a pedagogia do estranho? O exemplo você acabou de me dar, citando. Né? Eu sou estranho? Você acabou de citar, falando dessa história que eu não sabia, dos Estados Unidos aí. Tá. Que a gente está no esfriamento, que, nossa, para fazer uma coisa dessa... Não era mais fácil você, meu querido, sem pré-julgamentos, porque eu não sou melhor do que ninguém, se separasse então, né? Porque nesse caso, voltando nesse caso aí, foi comprovado que a criança já sofria de maus tratos. Tá vendo? Foi encontrado várias lesões já cicatrizadas, provocadas por ele. Tá vendo? Pelo cidadão, namorado da mãe, do garotinho, 11 anos. A pedagogia do estranho trata disso. Hoje em dia, o acordo é o seguinte, na reunião de pais. Professor, então, já falei pra ele que se ele melhorar as notas, eu vou dar o tablet. Gente, vamos parar. Para de trocar os abraços por presentes. Para de dormir. A gente chega numa casa, eu vou começar pela minha. Você chega, tá cada um no seu quarto, cada um tem sua TV, cada um tem seu computador. Isolado. A gente é da época que a gente jantava junto. Conversava juntos. Via televisão junto. Tudo junto. Brincava junto. Hoje em dia brincar é o videogame. Tudo bem. Discutia a telenovela junto. Eu assistia todas. Jogava bola juntos. Você tinha amigos. Hoje em dia não. Você tá lá no videogame. Aqui o cara na internet tá jogando com você. E você é seu agora amigo. Você falou em jogar bola junto, né? Me ocorreu o seguinte. Às vezes o jogo... Né, seu time e tal não consegue ganhar. A seleção mesmo. É só falar de seleção. A seleção não consegue ganhar. Né? Aí você percebe o seguinte: futebol é um jogo de conjunto. Com certeza. Né? Como uma família, um conjunto. Isso. Em que todos conversam entre si. Isso. Quando não há essa interação, cada um quer resolver por si mesmo, todos perdem. Qual é o resultado? Nada. Todos não perdem. consegue nada. Todos perdem. Não é? E a família é algo semelhante, né, Fábio? Nossa, todos perdem quando não há essa interação. Não há aquele momento de reunião, de interação. É a base, né? Por exemplo, o que eu percebo também é que eu não tenho, e nada contra, estou aqui falando com o doutor Ivan, eu não tenho titulações, mas eu entendi uma coisa. Gente, se eu não entrar naquela sala de aula e aqueles alunos olharem para mim e falarem, eu quero ser igual ao meu professor, porque quando ele erra, ele pede perdão pra gente. Quando ele fala o que eu tenho que falar para ele, para corrigi-lo, ele fala com amor. Se você não amar o que você faz, não amar o seu aluno, não adianta você ter 1000 títulos, porque é isso que está faltando. Sim. A gente está esfriando. Não resolve nada, né? A gente está esfriando. Eu estou vendo isso. Eu não sei o Guedes, mas eu acho que o Guedes tem a mesma
Mesma maneira de ser também. Eu, quando não sei algum assunto, o aluno me pergunta, eu falo, peraí, vou pesquisar. Claro, isso que é opa, verdade. errei. Opa, desculpa, errei. Não é assim. Não custa nada, não é? Tem gente que não faz isso, né? Tem gente que passa batido, mas seja não fala em qual nada, instituição né? seja, desde os pequeninos ao nível superior. É. Na minha sala, eu tenho uma aluna lá brilhante, e ela leu o livro. Ela, que eu tava lá com ele na gaveta, ela viu, posso ler seu livro? Ela leu, ela tem 9 anos. E ela chegou pra mim no outro dia com o caderno dela, tô escrevendo o meu agora. E aí eu li, só a primeira folha, eu falei, meu Deus do céu, você tá destruindo, meu Deus, que é isso? Você escreve muito, é fantástico. E ela falou, me dá uma sugestão de um título. Eu falei, olha, eu não vou cobrar não. Mas se eu fosse você, se você guardar R$10, aí eu fiz as continhas de matemática, com 18 anos, você consegue, olha, levantar uns fundos para publicar. Eu escreveria assim o título, só uma sugestão. Os meus, 15 anos de vida na escola, porque a primeira página dela falava tudo que ela sente na sala, quando ela entra. Meus amigos são assim, meu professor é assim. E aí depois você vê um negócio desse, você fala, valeu a pena. Valeu a pena. E isso é mais do que o salário, antes de alguém criticar. Enfim, isso é mais do que tudo. Se pensar no salário, você não estava... Eu sabia. No salário, você não estava aqui, sabia. não. Nem nós. Então, se você não amar o que faz, não adianta, seja o que for. E aí? Fala aí. Que horas são? Manda. Dá tempo ainda? Tem tempo ainda. Tem? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco o livro em si. O livro em si, além dessas pedagogias que você estava discutindo, essas 3 visões, né, da pedagogia que você estava discutindo, o livro ele traz diversas atividades ou sugestões de atividades, mas não só a sugestão da atividade, que é uma coisa que eu discuto muito, do plano de aula pronto. Né? Tem gente que adora um plano de aula pronto. Entra no Google. Não tem trabalho, né? Plano de aula pronto.com.br, trabalhosfeitos.com.br, né? tccja.com.br, enfim, a galera adora isso. Mas o legal do livro é que assim, ele te dá uma sequência, ele te dá uma sugestão de atividade, e não só isso, ele fala dos ganhos pedagógicos em você trabalhar com aquele tipo de atividade. Então você tem todas as atividades envolvendo a questão da música, né, obviamente, mas você tem atividades que trabalham a linguagem, a escrita nos processos iniciais da alfabetização, que é uma coisa fundamental, que é um calcanhar de Aquiles no Brasil. A gente fala tanto dos problemas da escolarização precoce na educação infantil, em que se esquece de trabalhar as questões do corpo, da psicomotricidade, né? A galera já quer cartilha, já quer lição de casa, já quer alfabetizar, e essas crianças demoram para ser alfabetizadas, ao passo que se você tiver consciência pedagógica daquilo que você está fazendo, daquelas brincadeiras pedagógicas, né, daquelas brincadeiras que estimulam, ela vai ser alfabetizada muito antes, né, naturalmente. Ela vai reconhecer o que ela tem que reconhecer para se alfabetizar. Então, ensinar brincando, né, Guedes? Sim. Nessa idade, e o que eu acho legal para o professor né? é ter essa consciência pedagógica do que está aqui. Olha, se eu fizer isso, eu vou desenvolver isso. Eu vou contribuir para esse desenvolvimento. Eu vou desenvolver para essa compreensão, para esse saber, ou para essa habilidade, né, ou para essa competência que seja. E aí, eu imagino que isso daqui tenha sido um trabalho de pesquisa de muito tempo. Né? Então, são 10 anos. Foi em 2005 que começou tudo isso. A gente está em 2015. Em 2013 me convidaram para um congresso e aí estava lá as professoras, aí eu pensei, eu não vou chegar e falando, não, eu vou chegar fazendo. Então, parecia aqueles caras, né, de mímica, né? Fiquei todo vestido de preto e falei, a hora que falarem que eu posso começar, eu vou entrar e vou fazer a brincadeira com elas. E ainda vou fazer uma que eu não utilizo nada, a não ser gestos. E foi o que eu fiz.
aqueles 2 primeiros minutos fica todo mundo olhando assim, tipo, o cara é louco. Mas no terceiro, eles começam... Tiveram a certeza. Faz parte. 2 minutos primeiro, que mandaram. 6 minutos depois eles tiveram certeza. Mas tudo bem, gente, todo tempo de loucura. E aí, naquele terceiro minutinho, uma pessoa pegou, parecia um vírus. Aquela entendeu, todo mundo começou a interagir. Aí depois eu falei, olá gente, bem-vindos ao Caminho da Alegria. E aí sim, comecei a explicar o que vocês estão agora aí, com esse imenso prazer, obrigado, contando. Então, eu fiz, que eu me lembre, acho que 3 atividades estão aqui. Uma foi o piano mágico, que não está no livro. Por que não está no livro? Deve ser a pergunta, ficar para o próximo, pro segundo. O segundo eu quero escrever exatamente só sobre como falar você tudo ensinar... num livro só, não tem mais nada que escrever, pronto, acabou. Vai caber. E eu quero falar só sobre aulas de música, que eu vejo os professores de música perguntarem para mim, nós temos dificuldade, e aí eu também fiz na parte da música, especialmente. Na partitura, você está falando? Porque, nossa, eu dei muita aula em projeto de bairro. Então eu falava, olha, quer ensinar aí os moradores da sua rua? Junta lá, R$20 e a gente se reúne na casa da irmã fulana lá e vamos. Tinha aluno de 6 anos de idade a 50. E o legal era que todos conseguiam tocar, entender. Certo. E legal. É isso, tem 10 anos aí de atividades que eu faço, né? E só posso falar que funcionam porque eu as pratico. Então, se dê uma chance. Por exemplo, você vai dar uma aula de espanhol. Usa o Silabasson. Mas Silabasson não é para alfabetizar? Ué, em vez de alfabetizar o português... Espanhol? Põe espanhol, né? Enfim, espanhol. Criatividade. Agora, se eu quiser ensinar matemática, bom, que atividade você sugere? A gente tem o Batemática, a gente tem o Bola Mateca. Batemática. Bola Mateca. A gente tem uma de aula de música, que é o Qual é a Nota? É uma campainha, vocês dois estão aqui, e a campainha está aqui, eu falo Dó, bati. Você tem que falar qual nota vem antes, qual nota vem depois. Isso nível, né? Aprendiz aí. Mas de repente, vocês já estão craque, agora eu quero a terça e a quinta dessa nota. Bom, ótimo, aula de música. Bom, eu quero dar aula de matemática, eu quero usar qual é a nota. O que eu faço? Ué, simples. Números sucessores e antecessores. Bati a campainha, 9. 5 segundos, se não ponto pro time das meninas. 9, quem vem depois? 10. 7, eu errei. 8. Então assim, uma atividade você pode usar ela, como eu escrevo aqui, né? Aplicação interdisciplinar. Certo. Peça aos alunos que utilizem os numerais no lugar das notas musicais. Certo. Tem sempre um caminho, basta você se dispor a fazê-lo, a caminhar. Legal. A gente estava conversando ainda há pouco, né? Durante o intervalo. Eu já vi professor de matemática já no Fundamental 2 e no médio, por exemplo, que aí já é uma outra pegada, óbvio, trabalhando a música para ensinar fração. Sim. Isso, muito bom. Sim. Não só fração, mas enfim, cada um dentro da sua área de especificidade. Quando a gente fala do ensino fundamental 2 e do ensino médio, que são professores especialistas, né, como que a música pode me auxiliar, por exemplo, nas aulas de geografia. Opa. Lembrando que, isso a gente precisa falar, lembrando que a questão não é só a apreensão do conteúdo, não é o conteúdo em si, mas também as diversas habilidades que a gente pode desenvolver utilizando diferentes ferramentas. Daí a gente pode trabalhar com a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, né? Mas isso sobre a teoria das inteligências múltiplas de Gardner e o uso da música a gente pode conversar depois do nosso pequeno intervalo. É isso aí, a gente vai para mais um intervalinho. Boas músicas, não vai embora, escuta as musiquinhas aí, já volta. Desde que o Omar não coloque as músicas de sempre, né? Que são boas, mas chega uma hora que... eu venho aqui pra ouvir isso. É brincadeira, eu vou pedir demissão disso aí. Perdoe. Também quem tá no YouTube não escuta as músicas, né? Só pra quem tá ao vivo, né? A gente já volta, já. Estamos de volta. Programa E Agora José. Hoje entrevistando o professor Fábio Cunha. Caminho da Alegria. Um ensino diferente, usando a música para ensinar a molecada.
Bom, e a gente estava falando justamente sobre os ganhos pedagógicos que nós podemos ter trabalhando com as músicas, né? Trabalhando com música em sala de aula. E aí, inclusive, trazendo essa discussão para a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, que muitas vezes as pessoas acham que trabalhar com música só vai influenciar diretamente na inteligência musical, quando na realidade não seria nem isso, né? Porque justamente por ela ser transversal, você consegue trabalhar com a inteligência lógica matemática, com a inteligência espacial, porque você está lidando com as questões do corpo, com a inteligência intrapessoal e interpessoal, a inteligência linguística, enfim. E aí até o livro tem várias atividades aqui em que ele aponta, né, o raciocínio lógico, né, nas operações de adição e subtração, por exemplo, a percepção auditiva, né, a oralidade, a alfabetização, né, a questão da timidez, né, que é uma coisa fundamental, é uma coisa fundamental. E aí? A música mudou a minha vida. Se você está me vendo ao lado de Omar e de Ivan, foi por causa da música. E a minha mãe cantava. E cantava quando dava aula. E ela sempre teve um lado muito carismático. Então, ela sempre encantava os alunos. E ela passava isso na sala de aula. Mas ela também fez uma coisa muito importante, que você que está vendo aí, ó, tem que fazer. Ela fazia isso com os filhos dela. Ela fez isso comigo. Então, quando eu me vejo brincando, eu lembro dela. Porque eu vejo aquele jeitinho, chegar e tchananã, aquela alegria. E não sei o Gardner, né? Eu não sei a história de vida dele, mas eu posso falar da minha, que a música mudou. Então, o Omar estava aqui conversando comigo e a gente estava aqui simplesmente refletindo que música é matemática. Pitágoras que o diga, né? E música é linguagem, com certeza. Quando você vai ao cinema, você pode pegar uma molecada aí de 9, 10 anos. E aí eles vão ver o Homem de Ferro. Um exemplo, né? A trilha sonora é uma orquestra. Só que, nossa, é muito legal. Claro, seu personagem favorito, efeitos especiais de primeira. Mas a música você não reclama. Aí se você vai para a sala de aula e coloca a mesma canção lá no seu MP3... Ah, professor, esse negócio aqui é muito chato. Aí você põe a imagem, você começa a mostrar para ele, olha, você estava ouvindo a mesma coisa. Faltava para você ter um sentido, um contexto. E assim é com as diversas disciplinas, né? Que a gente tem batido aqui direto. Né? O conteúdo pelo conteúdo, né? Então você ensina matemática sem um contexto. Né? Enche a lousa de continha e serve para quê? Professor de química, aí eu cheguei para o Omar e disse, Omar, por que eu não lembro nada da química? Ivan respondeu, por que você não usa? Aí o Omar responde, na hora de cozinhar você não usa não? Caminho da alegria, dentro dele aqui. Já pensou? Aula de química com a cozinha? Na cozinha tudo é química. Então, não tem. Você usa sal, NaCl, sal de cozinha. Você põe alimentos para cozinhar, você está provocando uma reação química, você está destruindo cadeias ali, você tem peptídeos, tem uma série de coisas lá dentro. Então dá para ensinar na brincadeira? Dá sim, brincadeira séria. Isso. Não é brincadeira, coisa boba. Não, é com um objetivo. Isso. Né? Ela tem começo, meio e fim. E lembrando, se você não souber o que ele sabe, a sua esposa na hora de começar o jantar não vai gostar. Não vai ter janta hoje, tá? Caminho da tristeza, não é alegria, meu. Por que vocês acham que em casa quem cozinha sou eu? Que sua mulher não gosta de cozinhar? Eu sou químico. Químico é cozinheiro, mano. Eu tô imaginando o Omar cozinhando com pipetas, com a... Duas devidas proporções. Vou fazer um suco. Aí tem como é que é o nome daquelas bolinhas que tem, parece um jarrinho assim de química. Bolinha, Ellermeyer, você tem Ellermeyer, essas coisas aí, tudo lá tudo dispostas na mesa. O Omar coloca lá a solução, aquilo vai passando por e você tem um aparelho também na química que a molecada dá muita risada, que é a piceta. Eita, que é isso? Piceta. Sabe o que é isso? Já viu isso algum dia? Uma piceta? Já viu algum dia uma piceta? Pode ser que sim, pode ser que lembra do professor Raimundo? Falar assim.
Só exemplo que... Pisceta nada mais é do que, caro mestre, um frasco, né, que tem água ali dentro, e você tem um biquinho assim, que você aperta ele pra fazer lavagem das coisas. Omar, pegando gancho no que você falou, por que a gente gostava tanto de assistir o Professor Raimundo? Um monte de É divertido. divertimento ali. O Chaves, por que faz sucesso na molecada até hoje? É divertido. Olha lá, ele achou lá a piscina. Mas eu podia ter falado, né? Um squeeze com canudinho pra fora. Isso, squeeze. Não, é um fragmento, é um frasco. É um frasco. Tudo bem. Cara. Procura lá no meu mini dicionário de química, no Scribd, você vai achar lá. É o livro do Omar pra você. Tem lá um apêndice com todas as aparelhagens de É laboratório. gratuito, viu, gente? Gratuito. Valorize, por favor. Baixar lá. Tá disponível para baixar em PDF. Não tem Isso, não precisa ir no terreiro. Mais de você pode 5 baixar. mil acessos. Mais de 5 mil acessos eu tive já. Parabéns. Não sei porque, como o Omar escreve as coisas nada. e não manda pra editora, não ganhei nada. Você que tem uma editora que é alguém que ensina bem. O Omar tá aqui. Uhum. Entendeu? O mar, o céu, enfim, foi péssimo. Essa piada nunca foi comigo. Prêmio Carlos Alberto. Vamos lá, Vamos lá, inteligências. Mas é isso. Vamos falar do professor aqui que nós estamos falando um monte de coisa. Normal, Não falamos do livro dele ainda. Pois é. Esse livro foi lançado quando, Fábio? Ele foi lançado este ano. Esse Aliás, ano. É recente. eu quero convidar você que está assistindo a gente, dia 17 de julho, neste mês, lá no Jundiaí Shopping, em Jundiaí. A gente vai, poder fazer para você uma noite de autógrafos com a presença do pianista Vitor Arantes. Opa! Só bacana, musicão, hein? A gente também está recebendo o apoio aí, na parte da comida, lá da padaria Pão Nosso. Brigadão, pessoal aí, tá ajudando para deixar as pessoas maiores. Enfim, convido o Omar, convido aqui o Ivan. Se der, apareçam. Vai ser às 19 horas e eu tô te esperando. Jundiaí Shopping, na cidade de Jundiaí. Aqui, né? Não é longe, Jundiaí é pertinho. É na Avenida 9 de Julho, número 3333. O bairro é Anhangabaú, Jundiaí. E é só perguntar onde fica o shopping novo. Vai lá prestigiar na Livraria Saraiva. Okay? Aí, além de comprar o livro, você tem boa música, vai comer uns petiscos. Ainda ganhou um autógrafo. O autor. Nós tira. Beijo pra minha mulher também. Ok, vamos deixar tudo certo aqui. Porque ela deixou ele vir aqui hoje. Ela veio, mas um beijão pra você. Né? Enfim, tá liberado. Qual é o nome dela? A Eliane. Um beijo, Eliane. Cuidado com esse cara aqui. Eita! Você não sabe quem é a figura. Não, fala isso não. Vai que ela acredita. Vamos lá, vamos trabalhar, vai. Opa. Você agradece o seu livro ao seu irmão Júnior, que sem nunca ter dito uma palavra, te ensinou tudo sobre o amor apenas amando. Quer falar um pouco sobre... Quando eu fui fazer magistério, depois pedagogia, a gente estuda muito, né, os filósofos e pensadores. Mas a resposta pode estar do seu lado. E o Júnior, que eu estou citando, é meu irmão mais velho, que ele tem autismo, né? E aí, sabe, um dia eu olhei para ele e falei, nossa, você estava na minha frente. Tava tudo ali. Não é como a gente está sempre reclamando, sempre querendo ter algo melhor materialmente falando, e ele lá no mundo dele com uma sacolinha, sorrindo sempre, sem reclamar de nada. E eu digo sem falar uma palavra porque ele também não fala, né? Então, sempre que eu vou fazer um cafunézinho nele lá, ele só faz um sorrisão assim, e balança assim, e eu entendo, falo, eu sei que você está gostando, porque eu também gosto. E ele me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre amor, porque só tem uma maneira de você amar. É amando. É se doando, como ele faz, sem querer nada em troca. Por isso que eu dediquei especialmente a ele, que eu amo muito, e agradeço. Legal. E você estava falando que o baterista da sua banda... O Ricardão? É. Ricardo, abraço pra você. Eu também... Aliás, qual que é o nome da sua banda? Não, quando eu toquei... Na época, você pode me achar aí, Cocodilos, enfim. Cocodilos. Eu era o Paçoca. Cocodilos era uma banda cômica, enfim. Joga no YouTube. Joga no YouTube, Cocodilos vai aparecer lá no Cifra Clube. Cocodilos, enfim. É boa, viu, gente? Foi uma época aí na fase, acho que foi em 2005 ou 2007. 2007 a gente gravou, enfim. Foi uma parte boa da minha trajetória. Atualmente... foi muito louco. Atualmente...
eu tô gravando, mas meu trabalho agora solo, né? É intitulado Cunha, né? E cara, então ele achou ali na internet, tá apontando o dedo, enfim. Se você tem menos de 18, não assista porque o professor tá quase pelado lá. Então na boa, gente. Era outra fase, entendeu? Era outra fase. Mas foi legal, curti pra caramba. Sexo, drogas e rock and roll. Tira, gente, não foi bem isso, mas enfim. É uma coisa animada. Mas eu tô gravando atualmente, mas o Ivan perguntou do Ricardo, porque o Ricardo é um cara que, poxa, deficiência física existe só se for pra você que tá sentado aí, como eu, como todos nós quando a gente tá com preguiça. O Ricardo é um baterista que, meu Deus do céu, ele toca com essa mão aqui e com a outra perna. E, gente, não tem pra ninguém. Quando chegam os grandes bateristas, vêm eles, chegam e falam: olha, uma mão só. Você é uma lição de vida pra mim. Um braço e outra perna e toca muito. Enfim, e um grande amigo. Também queria mandar um abraço pra Kate, grande amiga também. Pra minha mãe, meus irmãos, enfim. Mas é aí que você entende. Ele é técnico eletrônico e está terminando a faculdade agora. Não sei se é ciência da computação. Mas é um cara que você olha e você fala: meu, vou parar de reclamar da vida que esse cara está me ensinando. Esse é um professor. E hoje, né, a gente briga tanto por conta dessas questões de inclusão, que a gente fala tanto de inclusão, tem lei sobre inclusão, o Plano Nacional de Educação prevê muitas coisas sobre a inclusão. Só existe uma forma de incluir, que é incluindo, né, e não mantendo, né, a criança quando ela nasce, ela tem algum distúrbio, algum transtorno, alguma deficiência, e deixa aquela criança enclausurada, tratando ela como se ela fosse... Eu acho o seguinte também, de tanto você excluir a pessoa, ela mesma acaba se excluindo. Claro. Sim, ela não se identifica naquele mundo, né? Né? Eu sou imprestável mesmo, né? E aí acabou, né? Ao passo que se você inclui, reforça, auxilia, e fala: pô, sou capaz. Claro. De repente sou capaz. É que nem o Ricardo que você falou. O Ricardo que é um baterista, né? E tem apenas um. Não, eu já vi baterista sem os dois braços, que ele toca com os pés. Então, a baqueta fica entre o dedão e o segundo dedo, que eu não sei o nome. E ali ele faz um movimento e o cara toca, bicho. Um monte de gente, a gente vê vídeos por aí, pessoas que tem falta de um membro, né? Até menos dos dois, e você vira e faz um monte de coisa. E às vezes a gente fala, tem gente perfeita e não consegue fazer. Eu não tenho o dom. Se você não escolher começar a praticar, como vai acontecer? E às vezes a gente fala muito, a gente escuta muito e acaba até reproduzindo isso na escola, né? Eu não tenho preparação, eu não tenho formação. Eu acho que a palavra seria: eu não tenho humanidade. Também. A formação, a preparação. Não, a primeira coisa é a humanidade. A primeira coisa é o sentimento, é o amor, é o fazer aquilo que gosta, enxergando um ser humano. E não enxergando, putz, tem uma inclusão agora na minha sala. Sim, que inferno. É frequente isso. Eu na minha sala tenho a Ingrid, grande beijo, Ingrid. E a deficiência dela, segundo a palavra, né, deficiência, porque quem conhece a Ingrid vê deficiência nenhuma, é ocular. E eu só aprendo com ela cada dia mais, porque, poxa, a gente às vezes fica pé da vida lá, porque tá rolando aquela bagunça, e você fica bravo. Aí você olha pra ela, tá lá, de boa, tranquila, até reclama: não, eu quero ir sozinha na escada. Não, vai pela rampa. Lógico, menina, né, tal, pagar de gatinha, tal. Enfim, mas são eles que nos ensinam. Então a pergunta é: qual foi a faculdade que ela fez? Só existe uma, é da vida, né? É da vida. E essa é a mais importante. É isso aí. A gente vai para mais um breve intervalinho. Estamos de volta ao programa E Agora José, hoje com o professor Fábio Cunha, com seu livro Caminho da Alegria, o uso da música, tornando melhor e mais tranquila a vida da molecada, né? Que não é nada fácil ser estudante, aluno não, aluno tá cheio, aluno é fácil, tem bastante. Agora, ser estudante é difícil. Ser um aprendiz é como eu digo. E agora, José? Bom, Fábio, suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer muito por você ter, né, se disponibilizado de rodar pelo menos 60 km para chegar até aqui, né? Recomendo muito o seu trabalho, tá aí,
disponível para quem quiser adquirir o livro dele ou convidá-lo para uma palestra, para uma oficina, você que é diretor de escola, coordenador pedagógico, supervisor, enfim, quiser levar o trabalho do Fábio ao conhecimento dos seus professores, é só entrar em contato com o Fábio Cunha, que a gente vai deixar o link no YouTube, para quem estiver nos assistindo pelo YouTube. Fábio, muito obrigado. O microfone é seu. Não é seu não. Deixa não é seu. Leva não. Mas você pode usar por enquanto. Faça bom uso. Bom, eu quero agradecer o convite. Eu conheci o Ivan no trabalho dele. Ele estava lá me ensinando. E quando eu vi o programa na internet, aí eu falei, gostei. Porque aqui a gente é a gente, fora das câmeras e dentro das câmeras, que é assim que você tem que ser professor, professora, pai, diretor, psicólogo, seja lá quem você for. E é feito com amor. Então eu que agradeço, obrigado. Obrigado, Omar, também pelo seu bom humor e perguntas objetivas. A sua presença, né? E estamos contentes de ver esse seu trabalho, essa sua disposição em ensinar a molecada através da música, que é muito importante para nós. Eu que tenho a agradecer a vocês, meus queridos alunos, seja você atual ou você que já passou na minha vida. E quero agradecer ao Roberto Ribeiro e à Liliana Harbi Bolos, que fizeram os prefácios para mim. Roberto Ribeiro. Tem um vereador aqui em Guarulhos que chama esse nome, Roberto Ribeiro. Gente, não é o vereador de Guarulhos. Não é o mesmo não, é né? o Betão, professor de música, e esse foi o meu professor, e ainda é. Porque professor a gente guarda para sempre. O aprendizado a gente nunca esquece. Aquilo que a gente aprendeu nunca vai sair de você. E quero também agradecer o Caio Fábio, que é uma pessoa com quem eu tenho aprendido demais sobre o que é amor. E a todos vocês que assistem aqui o E Agora, José, obrigada, tá? E fiquem todos na paz. Nós vamos contratar o Fábio para fazer umas vinhetas. Fazer as vinhetas, né? Próximo capítulo. Meu diretor não quer me dar merenda, o que eu faço? Brincadeira. Bom, o programa Agora José vai ficando por aqui. Este é o grande momento em que nós recebemos o nosso autógrafo. Agora sim. Bom, aqui eu vou escrever para você o seguinte: pague minhas contas. Brincadeira. Agora é exclusivo para nós, né? O programa Agora José está no YouTube, no canal E Agora José, no blog eagorajosé.programa.blogspot.com, no Facebook, Programa Agora José. Você vê que é difícil de encontrar a gente, né? É difícil. Todos os sábados, das 16 às 18 horas, pela Cultura Online Brasil, que você pode ouvir ao vivo em culturaonlinebrasil.net, e esses programas especiais que vão para o YouTube para ficar eternizado à livre disposição de vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, é sempre bem-vindo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de apertar o joinha, se inscrever no nosso canal para se inscrever no canal, que é importante. E acompanhar os nossos programas, nossas discussões aos sábados das 16 às 18 horas. Isso aí. Certo, Omar? Certo. Vamos lá? Certo, garoto. Vamos embora. Até semana que vem, se Deus quiser, com o programa Agora José, um programa que discute educação. Boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana para todos. O programa Agora José volta sábado que vem. Até lá. Valeu, Fábio. Obrigadão. Obrigado, viu?